Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Mosqueteiros. E aqui, como sempre, os meus fiéis companheiros Anderson Seider e Roger Valduga. Senhores, como estão? Sem D'Artagnan. Sim, D'Artagnan? Bem, eu, em particular, estou bem, né? O terceiro elemento do grupo, vamos ouvir agora como está Anderson Seiler. Conte-nos como você está. Bom, sejam bem-vindos. Eu estou tipo um prego na areia. Se bater vento, cai. E ainda no sol de 40 graus. Tá bem esse nível. Mas vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um Os Três Mosqueteiros sem D'Artagnan. E o tema hoje é um tema até interessante, né? E qual O tema será? hoje dá pano pra manga. Hoje vamos falar da Síndrome do Salvador. Aquele cidadão que acha que é o super-homem, que quer salvar todo mundo, que ele aguenta carregar o mundo nas costas. É isso aí. Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, aqueles que querem salvar até quem não quer ser salvo. Por que será? Talvez em algum momento esperou vir essa salvação não chegou e agora quer sair salvando a todos? Será que é isso? Será que é uma codependência? Você precisa estar salvando os outros para que você se sinta abastecido, alimentado? E aqueles que querem salvar quem não quer ser salvo? Ultrapassa a linha do livre-arbítrio? Porque o outro tem o direito, certo? De não querer ser salvo, de querer ficar onde está, ou talvez até cavar um pouco mais o fundo do poço para ver se tem um alçapão. Existem várias frentes, várias situações que podem ocorrer aqui neste, nesta situação da ordens da ajuda, que através das leis sistêmicas é um dos assuntos, um dos temas, uma das abordagens que a gente tem, as ordens da ajuda, como ajudar. Terapeutas, muitos psicólogos adoecem porque eles estão na posição de querer salvar, de querer estar fazendo pelo outro, onde muitas vezes o outro, por mais que esteja em processo, esteja em tratamento, muitas vezes precisa tomar cuidado ao ultrapassar essa linha, que sim, é uma linha muito tênue entre você estar ali para orientar, não orientar exatamente, mas assim você trazer a um direcionamento, você dar uma mão ou você querer ajudar fazendo pelo outro. Tem. E tu entrou E num assim, vai lá, ponto, Rogério. Robson, tu entrou num ponto bem interessante, porque eu, como terapeuta, fisioterapeuta, eu passei por isso em algum momento. E acredito que tenha muitos terapeutas que passem por isso em algum momento da carreira, principalmente no começo. Porque no começo tu sai da faculdade, tu faz alguma especialização, tu vem com gana, né? Tu quer salvar o mundo, tu quer ajudar todo mundo, tu quer melhorar todo mundo, tu quer ver todo mundo feliz. E é esse o ponto, de que na medida que o terapeuta olha para o paciente, cliente e quer ajudar ele de todas as formas, ele tira a força do cliente do paciente. O paciente ali ele fica numa posição de fraqueza. Por quê? Porque eu, o terapeuta, dou conta. E acaba que o paciente não dá conta
não melhora, não evolui no tratamento, e o terapeuta se cobra por não conseguir resolver o problema que é do outro. E é exatamente esse o ponto. O problema é de quem? É do outro. Por mais que o terapeuta esteja ali disposto a ajudar, é exatamente isso. Ele vai ajudar. Não vai fazer por. A gente tem que entender que cada pessoa tem um processo. Cada pessoa tem uma jornada. Então, se o processo da pessoa é chegar no fundo, mas no fundo do poço para ela acordar, é o processo dela. Ah, e vem a pergunta: e se ela não acordar? E se ela se acabar na droga, igual o Cracolândia aqui em São Paulo? Ah, e se ela se acabar na droga? É uma escolha dela. Ah, mas a partir do momento que ela não tem mais consciência por causa da droga, ela não tem mais escolha. Ela tem escolha. Ela tem escolha. Ela já escolheu um lado. Ela já está escolhendo um lado. E é por isso que muitas pessoas que são drogadas, que são internadas de forma compulsória, não dão certo. Por que que não dá certo? Porque elas não querem. Ela gosta. A droga, ou enfim, o álcool, o cigarro, não interessa. É uma forma de aliviar uma dor. E ele não tem força para olhar para essa dor. Ele não tem essa capacidade de olhar para essa dor. Então, para ele, o conforto é estar ali. Ah, mas ele vai sofrer, vai ter câncer, vai ter isso, vai ter aquilo. Não tem problema. A escolha é dele. Como o Robson trouxe, é livre-arbítrio. Eu não tenho coragem de seguir por esse caminho, eu não tenho força para seguir por esse caminho, então eu escolho seguir por esse. Ah, mas é insalubre, não importa. Eu escolhi. E aí, quando você sai do teu lugar para salvar o outro, você está sendo arrogante, porque você faz com que. O que que você fala? Você não tem capacidade. Você é incapaz. E você precisa Deus salvar você para você ficar feliz. Você é arrogância. Outra, eu crio uma dívida imposta. Por quê? Eu vou lá e ajudo a pessoa. Automaticamente eu crio eu impus uma dívida a ela, que ela não está disposta a pagar. Que ela não tem condições de pagar, ela nem pediu para ter essa dívida. E eu vou lá e imponho uma dívida para ela. Tudo para alimentar o quê? Um ego. Para alimentar a dor de um menino que muitas vezes não foi enxergado pela mãe, pelo pai, ou por alguém no sistema que não pôde estar ali e que está fora do olhar de todos, está precisando ser incluído. Então, quando a gente olha para o Salvador, para o homem, mulher que quer salvar a todos, ele tem tantos problemas quanto o outro, até mais. Só que é muito mais fácil eu mascarar validando a minha bondade, salvando os outros, mesmo que eles não queiram ser salvos, do que eu olhar para dentro de mim e ver que tem um monte de feridas que eu preciso olhar. E não preciso de validação dos outros, eu preciso olhar e curar o que está dentro de mim. E nessa tua fala, Anderson, eu lembrei de alguns episódios atrás, o Robson, né, ele trouxe aquela fala do toma aqui o boleto para pagar. O Você vai Salvador, lá, e aí na medida você que eu vai lá e dá falo o carnê isso, do baú pro cara. e o quanto do Salvador não é o cobrador, o quanto o Salvador não está ali, né, fazendo para chamar a atenção e para botar lá o boleto em cobrança, né? Como tu mesmo trouxe, Anderson, é o não olhar para sua dor, não olhar para dentro, né? Olhar para o problema do outro e dizer, ó, eu vou te ajudar, né? Então, ó, eu sou o bom moço, eu sou o cara legal, eu vou para o céu e eu vou ajudar. Nessa dinâmica, o
que a gente identifica, em, assim, corriqueiramente nos movimentos que a gente faz, nos movimentos sistêmicos das pessoas que aparecem para a gente? Você gera um desequilíbrio, porque você começa a dar demais para o outro, e o que ele vai fazer? Ele vai se afastar, porque ele não dá conta de receber aquilo. Então, o que o Anderson trouxe, você fica numa posição de arrogante, você entende que o outro não dá conta. Então você fica numa posição como se você estivesse superior ao outro. E quem que está acima? Normalmente os pais. Então você está entrando numa posição talvez é, parental daquela pessoa, o que não cabe na grande maioria das vezes. E entender que esse ponto é bem importante que o Anderson também trouxe, que a pessoa fez a sua escolha, independente do que for, porque assim, não é aleatório. Então pode ser que essa pessoa que chegou nessa posição de viciado, de que está na Tracacolândia e tudo mais, pode ser, por exemplo, aquela pessoa que teve a ausência do pai, não teve o limite estabelecido, não teve o limite colocado em sua vida. E para procurar chamar a atenção disso, segue esse caminho. Essa é uma das possibilidades desse movimento. E que Eu, acontece na sua grande maioria. Ah, mas é só quem é viciado em droga? Não, quem é viciado em bebida também. quem é No viciado em cigarro, jogo, em linhas gerais, os vícios quando são ali, passa, porque vício é porque a gente classifica que já passou do que é, digamos, socialmente aceito, ou seja, aquele que tem que, por exemplo, se é beber, beber até cair, se é se drogar até cair, ficar inconsciente, ou seja, é porque você já ultrapassou o mínimo tolerável e aceitável do seu corpo. Então, quando você tem esse comportamento rotineiramente e constantemente, é porque você realmente já, já perdeu o trilho faz algum tempo. e às E vezes não é. realmente, e quando é feito uma internação compulsória, a grande maioria sai e volta para o mesmo lugar porque foi imposto. Quando a pessoa, mas olha que diferença, tem muitos casos na Cracolândia que a pessoa fala assim: eu não aguento mais, eu quero ajuda. Esse sim, esse consegue. Esse consegue dar a volta, esse consegue transpor. Por quê? Porque ele baixou a guarda, que é o pedir ajuda. E esse pedir ajuda é muito do que a gente sempre traz aqui para as pessoas. Quando você está numa situação que você repete, 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 e você já não aguenta mais, você fala, pô, me ajuda. Pô, aí sim. Aí o terapeuta, ele tem a força para ajudar o outro a fazer o movimento, porque o outro pediu ajuda. né? Ó, se você quer ver algo, o Paulo Pimon fala muito, que é quando você ajuda do teu lugar e não faz pelo outro. Tem um exemplo muito simples. Quem assistiu Karate Kid, anos 80 ali, Mestre Miyagi, ele nunca, ele nunca fez nada pro Daniel San. Ele só passava a ordem. Lava o carro, né? Quem isso era, vai que é Pinta direita, cerca. esquerda, pinta a cerca, vai pro alto da montanha, fica lá em cima de um pedaço de pau trocando. Então, assim, você vê que ele ajuda de longe. Por que que ele ajuda de longe? Porque a ajuda dele é somente guiar. Olhar de longe, ele vê um possível caminho e guia. Agora, quem faz o processo é quem pediu ajuda. Não tem como a pessoa que está ajudando fazer por você. Se ela faz isso, ela está entrando, como a gente acabou de falar, entrando no lugar de arrogância, criando uma, uma cobrança por algo que, uma dívida por algo que não foi escolhido, né? Agora, quando eu ajudo do meu lugar, de longe, eu dou força para o outro. Eu dou capacidade para ele evoluir por ele mesmo. A única diferença é que ele não está sozinho. Ele tem alguém ali atrás somente guiando e dando apoio quando ele cai. Então, ajuda é isso. Mas a gente vive, isso a gente está falando de forma hipotética, mas se a gente parar para olhar para o mundo, hoje, o mundo virou um lugar de salvadores.
O mundo virou um lugar de salvadores. Todo mundo quer salvar todo mundo. É só você olhar hoje, não entrando no campo político, mas no campo ideológico, quantas pessoas hoje com questões de guerra, questões de fome, pessoas usando esse assunto, usando essa situação para se vangloriar como Salvador. Olha, eu fui lá. Olha, eu fui, levei comida. Olha, eu fiz uma bravata aqui no navio e a gente está indo para Gaza entregar comida. Mas peraí, alguém de lá olhou para você e falou assim: eu preciso de ajuda? Alguém ligou para você e falou: eu preciso de ajuda? Então, assim, mas mas qual que é a visão? É a validação. Mas eu sou bom, eu tenho capacidade de ajudar, então eu vou ajudar. Agora, se perguntou se eles querem? Você perguntou se estão dispostos a receber tua ajuda e se é dessa forma que eles querem? Entende? As pessoas querem ajudar, mas como elas acham que tem que ser. Ela não pergunta para o outro como o outro quer, o que o outro precisa. Ela vai ajudar do meu ponto de vista. Você precisa sair das drogas, porque você vai morrer. Peraí, legal. Você perguntou se ele quer? Você perguntou se ele está disposto? Você perguntou se é dessa forma que ele quer sair? Até mesmo aquele que olha para você e fala, eu preciso de ajuda. Você tem que olhar para ele e perguntar, que tipo de ajuda você precisa? Como você quer ser ajudado? Olha, eu vou te ajudar no meu lugar, do quanto eu posso. Eu posso até aqui, acima disso eu não tenho essa capacidade. Tudo certo? Tudo certo. Então bora. Agora, eu me anular para tentar salvar os outros, eu me anular para tentar receber glória por eu ser um homem bom, uma mulher boa, por salvar pessoas, eu estou criando um problema, criando dívidas, é, eu estou Está impondo, impondo está dívidas, ou infringindo, né? seja, eu tô pegando o carnezão lá da Casas Bahia, jogando no colo dele 46, 48 vezes ali, e o cara fala, mas não tem nem dinheiro. Mas não, tá aqui, eu te ajudei, tá aqui, ó. Sabe? Então olha pro cara e fala, mas é porque eu te ajudei porque eu sou bom, porque você não tem capacidade para nada, entende? E aí você vê que hoje o mundo ele tá dessa forma. As pessoas estão buscando o quê? Likes, estão buscando os curtidas, os likes, estão buscando serviços no YouTube, Instagram, TikTok, cara que ajuda mendigo na rua e fica filmando. Ah, vamos ajudar você e filma. Quer dizer, você precisa de validação de quem? Por que você precisa de tanta validação assim? Por que salvar o outro para você é tão importante assim? E olha que legal isso que você falou, Anderson. Um exemplo bem prático. Quando a gente vai fazer o movimento de, por exemplo, distribuir marmita, principalmente na época de inverno, né? Sopa para as pessoas de rua e tudo mais. Quando você vai fazer a abordagem das pessoas, você tem que primeiramente falar, opa, com licença e tal, não sei o quê, e falar, olha, eu tenho aqui, você aceita? Porque se você chegar lá e deixar para a pessoa, o que normalmente, e isso acontece. Normalmente, se você chega lá e fala, ó, tá aqui, toma, sem perguntar para a pessoa se ela quer, o que ela faz? Ela joga no chão. Ela joga em você de volta. Então, não é que não é para você ajudar. É como o Anderson trouxe de uma forma assim muito muito bacana esse formato. É você perguntar, sim, eu posso te ajudar, mas de que forma é a sua ajuda? E essa é uma abordagem que, por exemplo, na PNL a gente usa bastante, que é o quê? Pergunta. Pergunta não invade mapa. Quando você pergunta para o outro o que você quer, o que você precisa, até para você entender qual que é o desejo dele. Porque se ele simplesmente fala, me ajuda, e você não sabe nem o que ele quer ajudar, pode ser que você esteja entregando para ele algo que não é aquilo que ele busca. Então você precisa alinhar o desejo para entender se também a ajuda que ele está esperando é o tipo de ajuda que você pode dar, que talvez não seja. Então, quando a pessoa ela faz a solicitação da ajuda, ou você pode, através do movimento, o exemplo que eu estou dando, de chegar para oferecer um alimento para aquele que está necessitado, perguntar se ele quer. Não é que não é para você fazer, não. Então eu vou ficar esperando o mendigo me ligar aqui em casa pedindo ajuda. É isso que vocês estão dizendo? É óbvio que não. O que a gente está dizendo é que mesmo
nessa situação, quando você vai abordar alguém, é perguntar: posso te ajudar? Você aceita? Você quer? Você deseja? E por curioso que possa parecer, vários deles muitas vezes dizem que não quer. E isso acontece de verdade. Então, quando a gente fala, esse é um exemplo prático de como efetivamente ocorre, só que quando a gente fala no aspecto sistêmico, de certa forma, é meio que igual. É como se você quisesse entuchar comida naquele que não quer comer, que está satisfeito. E depois ainda vai falar: não, eu fiz tudo para você. Mas, cara, mas eu não pedi. Isso, inclusive, abre até uma brecha para a gente falar em relacionamentos, aqueles que dão demais no relacionamento. A gente já falou disso em outros episódios, até trago esse gancho para quem tiver interesse, tem outros episódios que a gente fala disso. Então, em vários aspectos, a gente abre este movimento de você estar querendo forçar o outro uma ajuda. Aí vem a pergunta: por que você tem tanta necessidade de fazer isso? E trazendo um outro exemplo prático, né, é o que acontece às vezes no meu consultório. A criatura chega com dor nas costas eu tô com dor nas costas. Mas lá em casa também, tô com questão financeira, tô, né, com problema com o companheiro, a companheira. E aí é aquilo que eu sempre pergunto, tá? E o que é que tu quer hoje? Tu quer olhar para a tua questão financeira, tu quer olhar para o teu relacionamento, ou tu quer que eu alivie a tua né, ajude a aliviar a tua queixa lombar? Porque às vezes acontece de a criatura, pô, né, tem aquela dor crônica lombar, e aí tu pensa, pô, ela tá vindo aqui para tratar o lombar. Às vezes ela chega aqui e ela diz, não, minha lombar é aquele esquema, ela tá daquele jeito, não, quero olhar para o meu outro problema, né? Quero olhar para minha dor de dentro, quero olhar para o meu ombro, quero olhar para o meu problema de relacionamento. E aí, e aí, voltando um pouco também no que o Robson trouxe na questão da visão sistêmica, é essa pessoa que quer ajudar, que ajuda sem pedir, que é como se né, o paciente chegasse aqui e dissesse, né, tu já está acostumado a tratar a lombar dele, que é a dor crônica, e tratasse a lombar sem questionar se ele não tem nada. Essa pessoa que faz esse movimento invasivo, vamos dizer assim, como o Robson disse, se coloca acima, né? No jeito que se coloca acima é no próprio sistema familiar. Quem é que deixou um buraco mais para cima que tu precisa ocupar esse espaço? O um tio, o avô, o bisavô, um tio-avô, né? Aonde lá atrás teve algo, aconteceu algo que tu precisa se colocar neste lugar acima. Ou até mesmo do qual foi o vô ou a avó que não deu o suporte básico para o pai ou para a mãe, que tu precisa tu, do papel de filho, cuidar deste pai ou desta mãe. E aí precisa entender que quem está acima é maior. E se está acima e é maior, o peso é maior. E se o peso é maior, camarada, tu não dá conta. Nem sendo o filho do super-homem, tu não dá conta. É, Nem vocês falando tomando agora, bomba, e nem treinando na academia todo dia para ficar marombado e forte, tu não vai dar conta. vocês falando agora, eu lembrei de um trecho desse livro aqui, que eu tô lendo. Vamos lá, deixa eu ver se ele vai aparecer. Enfim, depois eu coloco aqui. Chama Arquétipo da Sombra, da doutora Joana Laprade.
que ela traz o seguinte, que ela fala de cada arquétipo, e aqui eu estou no trecho de Orfeu, e ela coloca aqui o seguinte na frase: muitas pessoas projetam esperanças, potenciais e vida não vivida em outra pessoa, agregando valor positivo e negativo aos parceiros, em vez de se concentrar na própria jornada. Nós os sobrecarregamos com nossas fantasias, sombras e expectativas, à custa do nosso próprio desenvolvimento. Dela traz o trecho do Orfeu. Orfeu projetou em Eurídice sua capacidade de viver uma vida feliz e viajou a Hades para recuperar o que ela despertou nele. Então, quando eu me torno salvador, é como se eu olhasse para mim mesmo, não tivesse a capacidade de fazer o que eu queria, e eu projeto no outro e tento fazer com que o outro faça o que eu não posso. É um pai que projeta um futuro na vida do filho que ele não conseguiu. Ah, meu filho tem que ser advogado, tem que ser médico, tem que suceder a empresa. Então, sabe, algo que ele não conseguiu e ele projeta no outro. O marido projeta na esposa, a esposa no marido, um amigo no outro amigo. Então, quando a gente projeta tudo aquilo que nós queremos, que é nosso, no outro, eu deixo de evoluir e o outro também, devido ao peso da carga que eu joguei sobre as costas dele. Na medida que tu fala de peso na carga das costas dele, algo que ainda quando tu começou a falar hoje, Anderson, é algo que eu também já trouxe aqui em outro episódio, é a figura do Atlas carregando o mundo. É aquela coisa, camarada. Tu, se tu vai carregar o mundo, cara, o mundo é muito grande. Tu não vai dar conta. E o que é que vai acontecer? Vai doer as tuas costas. Mais precisamente, aonde? Região de torácica entre as escápulas, né? Região de escápula, essa região que é onde você pegar a imagem do Atlas, é onde o mundo está apoiado nas costas dele. É o peso do outro que tu puxa para si. E nessa imagem, a imagem, eu acho que é a melhor definição de aonde vai estar a tua dor quando tu pegar um peso e uma carga que não é tua. Então, e isso, o que que ele traz normalmente quem tem esse movimento? Acaba gerando uma situação, uma dinâmica de codependência. Porque a pessoa ela fica naquela codependência, eu preciso de alguém para eu salvar. E você normalmente, quem tem essa característica, o que que ela vai fazer? Por ressonância, ela vai acabar encontrando alguém que precisa ser salvo. E a pessoa ela fica nessa dinâmica, uma hora salva uma, outra hora salva outro. É que ele não quer ser mais salvo porque vai entrando em desequilíbrio. É aquela pessoa acaba saindo porque ela não aguenta. Aí ele vai achar outra pessoa para ser salvo. Aí o ponto é, aonde que está essa falha em você que você precisa o tempo inteiro? Ou seja, é como se você se alimentasse dessa posição de o salvador. Então você vai viver achando pessoas que precisam ser salvas, como exemplo. Então, Busca aonde que está? contínua, coitado. Então, exato. E onde que está essa questão em você, no seu sistema? Porque o outro, a gente sempre é importante a gente frisar aqui, a gente frisa nos nossos episódios, de que o quê? O outro, ele apenas está te trazendo a informação. O outro é só o outro, e a questão é só a questão. O que que isso está dizendo para você? Se você faz de bom grado e para você é algo assim que te satisfaz e não tem peso, não tem nada nesse sentido, é porque você está fazendo uma posição bacana. Então não é que é para você parar de ajudar. A questão é quando a ajuda está extrapolando. E como que você vai perceber isso? Com esse peso adicional que você carrega com dores no corpo, dor na lombar, dor na perna, dor nos ombros. Então, quando você começa a ter esse peso excessivo, você começa a se emaranhar na vida do outro, você começa a entrar numa dinâmica com o outro que você fala:
cara, eu comecei a ajudar essa pessoa, minha vida parece que virou do avesso. Sim, porque você acabou se emaranhando naquela situação. Porque você ultrapassou o limite, você entrou provavelmente, muito possivelmente, numa posição paternal ou maternal daquela pessoa e você está como um arrogante, não permitindo que a pessoa tenha o seu livre-arbítrio de escolher passar pelas situações, pelos aprendizados. Relacionamento disfuncional. Sim, O disfuncional é outro indicativo de que algo Não, não está equilibrado. se a gente para olhar no episódio que o Fucahori estava aqui, olhando para Jesus, Jesus não ajudava ninguém que não queria ser ajudado. Ele ajudava somente aqueles que queriam. Ele passava pelos lugares e ele ajudava aqueles que o pediam ajuda. Ele não saía fazendo milagre. Ah, vou fazer milagre aqui, ó. Eu sou filho de Deus. Toma, vamos fazer milagre. Porque ele um, sabe. um apanhadão de milagre, né? Oh, todos vocês estão aí, Ele, milagre para todos vocês. Não é assim. ah, não, vamos beber aqui, ó. Vamos fazer vinho para todo mundo. Vai trazer, né? Eu vou fazer essa cachoeira virar vinho. Não, não era assim. Ele sempre ajudou aqueles que pediram ajuda. Porque ele entendia o lugar dele e ele respeitava o livre-arbítrio do outro. Ele nunca obrigou o outro a ser salvo. Ele nunca salvou o outro por ego. Ele salvava aquele que queria. Tanto que tinha pessoas que ele não fazia nada. A pessoa tocava no manto dele, a pessoa se curava. Porque era a intenção da pessoa, de ser ajudada, que fazia o milagre acontecer. E é dessa forma que o milagre acontece. É quando eu olho para mim e eu sei que eu preciso de ajuda e eu vou buscar ajuda. E vou seguir o meu caminho, a minha jornada, sem que ninguém faça por mim. É aí que vem o milagre. O milagre surge da minha jornada, do meu sofrimento, do meu caminho turbulento, onde eu vou conhecer minhas fraquezas, vulnerabilidades, onde eu vou conhecer tudo aquilo que eu preciso ver antes de evoluir. Mas se eu tiver alguém que está de longe, só me dando apoio e me direcionando, o milagre está aí. As coisas vão acontecer. E sem dívida, sem culpa e sem peso. No próprio The Chosen, né, mostra isso. O Tiaguinho, o Tiago Menor, que é um dos discípulos de Jesus, que está ali sempre com ele, que tem um problema na perna e que em nenhum momento ele pede para ser ajudado. E Jesus não ajuda em nenhum momento. Tem lá alguns momentos que ele caminha um pouco mais, que ele fica um pouco, né, fica um pouco mais manco, que os amigos ali dão um apoio, né? Mas em nenhum momento ele pede para ser curado. Foi uma coisa que você trouxe hoje. Ele entende que é o Porque processo dele. essa. Não, é uma coisa que você trouxe. Essa dor para ele não é tão grande assim. Tem uma dor muito maior. Que essa dor para ele é insignificante. Que para ele tê-la ou não, para ele não importa. Né? Como você trouxe da lombar. Às vezes a pessoa chega lá com a lombar travada, toda ferrada, mas a pessoa não quer olhar para a lombar, ela quer olhar para o quadril, para o tornozelo, para o joelho. É porque aquela dor não incomoda ela. Aquela dor, ela já não é, ela não vê aquela dor como um problema. E, a opção, e aí, como a gente falou agora, é a opção dela. E até para a gente salvar, até fazendo uma analogia para, né, a maioria, quem já andou de avião, o que, que é nas instruções de segurança? A primeira coisa que eles falam, primeiro coloque a sua máscara, depois você coloca no do coleguinha. Uhum. E por quê? Porque você tem que estar bem e íntegro para poder ajudar o outro. E não é esperar que a sua vida esteja perfeita, não é isso. É você primeiro olhar para você. Primeiro você fez as suas coisas. Primeiro você está em ordem com o seu. Para você estar apto a ajudar o outro, porque é aquele ponto. Senão a sua vida você começa a abrir mão das suas coisas pelo outro. E isso já é um sinal de início de que você está transgredindo.
Você está ultrapassando a linha. Porque você não está olhando para o seu. Você está colocando o outro antes de você. Existem situações que são bem complicadas. Pais que são acamados, que têm dificuldade, né, e você precisa cuidar, você precisa fazer, você precisa ter o movimento. Qual que seria a situação mais adequada? Qual que seria o cenário ideal? É você pegar e falar, pô, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais dinheiro para que eu possa colocar alguém para cuidar deles e eu faça ainda mais para dar cada vez mais situação de vida para eles melhor. Isso não é da noite para o dia, a gente sabe. Esse seria o cenário ideal. Então, muitas vezes a gente vai, e talvez em algum momento a gente tenha que abrir mão de algo nosso para poder ajudar, principalmente os parentes mais próximos. Mas começa a ficar muito complicado quando isso inverte de um nível muito profundo. Eu falo porque muitas vezes já vi familiares e colegas próximos que eles se dedicaram tanto aos pais que dava a impressão muitas vezes de que eles estavam mais velhos, se tornaram mais velhos que os pais, literalmente, fisicamente falando. Porque eles estavam completamente fora do lugar, até extrapolando um pouco esse limite. Diferentemente, se a pessoa não tem consciência, se a pessoa não sabe, ela tá. O nível de cognição dela é limitado, ela não entende, ela não sabe, e você precisa intervir. Aí é diferente, a gente não está falando desse extremo. A gente está falando de situações, digamos, normais do dia a dia, daquelas pessoas que sentem esse desejo de estar salvando. E aí vem aquela Ó, pergunta: quando foi que você esperou ser salvo e você não foi salvo? Antes de Robson, responder essa pergunta, ah, só voltando um pouquinho para a história do Tiaguinho, do Tiago Menor, entra naquele ponto, na medida que ele coloca a dor dele como não sendo uma dor tão importante comparado com o restante, o quanto ele não se coloca no papel de salvador, apesar de ser alguém que precisaria de ajuda. Mas aí ele menospreza o problema dele para ajudar os outros, porque o problema do outro é maior. Então, pode ir lá ajudar ele. Não precisa me ajudar, porque eu dou conta dos meus problemas. Por um lado, sim, isso é bom, tu dar conta dos teus problemas. Mas desde que tu dê conta, porque se tu não tá dando conta, tu precisa de um apoio, tu precisa de Pede uma ajuda? terapia, tu sim. precisa de ajuda. E na medida que tu não dá conta do teu problema, e tu deixa que as pessoas que inclusive poderiam te ajudar ajudem os outros, tu também tá no papel de salvador. E aí entra a pergunta do Robson. Vocês já pararam para ver a reclamação dessas pessoas? Uma reclamação do ajudador, do herói? É sempre: ah, ele não me pagou. Ah, quando eu precisei, ele não me ajudou. Fiz tudo por Ah, ele. fiz tudo por ele, ele me traiu. Ah, eu ajudei ele, ele sumiu, nunca mais apareceu. Eu tô aqui prejudicado, tô sofrendo e ninguém quer me ajudar. Mas por quê? Porque você deu tanto, deu demais, e a outra pessoa não tem como pagar. E qual é a forma que ela faz? Traindo, te abandonando, não te vendo. Porque ela não tem como pagar. E muitas vezes ela nem pediu essa dívida, como a gente falou aqui, sei lá, no carnê no colo da pessoa, ela nem pediu esse carnê. E ela não vai pagar, ela vai dar calote. E muitas vezes o herói, ele espera que as pessoas o ajude com a mesma proporção que ele ajuda. E não vem. E não é dessa forma. Até porque ele tá criando um vínculo injusto, um vínculo de arrogância, um vínculo de dívida, que ele não vai receber de volta, que o outro nem tem como pagar.
Aí, como que você falou, aí é diferente quando a outra pessoa te fala como ela quer e existe o equilíbrio entre dar e receber. Que aí eu ajudo do meu lugar com o que eu posso e depois a pessoa me paga com o que ela pode, na mesma proporção. Porque aí foi combinado, né, Anderson? Você combinou, você determinou qual que vai ser a regra deste movimento. Sim. E até o que o Roger trouxe, porque também tem o outro lado, sempre tem os extremos. Tem o outro lado daquele que está precisando de ajuda e por ego, por arrogância, fala: não, não vou precisar de ajuda, não peço ajuda para ninguém que eu tenho que me virar sozinho. Somos seres relacionais. Se fosse para todo mundo vir se resolver sozinho, não precisar de ninguém em nada, era só cada um achar um monte, ficar lá sozinho meditando e ia atingir, né, a plenitude e a ascensão de vida e aí o assunto estava resolvido. Só que não é assim. São nas relações onde a gente vai aprender e a gente vai evoluir. Porque é o outro que vai mostrar para a gente aquilo que na gente precisa de uma resolução, que precisa de um ajuste, precisa de uma evolução. A gente sempre diz, o outro é o espelho. É aquilo que o nosso sistema está buscando para trazer ordem, para integrar alguém que foi excluído, para reestruturar a sua ordem. Porque muitas vezes, por exemplo, pode não ser um excluído, mas pode ser que a ordem está totalmente trocada. Que isso também vai gerar peso, isso também vai gerar dificuldade, isso vai gerar a falta de fluidez, não flui, fica travado, não empaca. Ou, como a gente diz, tem aquele voo de galinha, melhora um pouquinho, cai de novo, melhora um pouquinho, cai de novo, porque não está no lugar, que é onde a gente tem mais força, no nosso lugar. É por isso que às vezes falar não é saudável. Ah, você pode me ajudar? Olhando do meu lugar, com o que eu tenho e o que você precisa, eu não tenho como te ajudar. É bonito, é forte. É Primeiro que honesto. você vai dar força, é honesto, você vai dar força para o outro e força para você. Do que você ir lá, como o Roger falou, não, não, a dor do outro é sempre maior que a minha. Eu vou fazer o impossível para salvar o outro. Não, não, olha, eu posso te ajudar, mas dessa forma. Tudo bem? Não, não tá tudo bem. Então, não posso te ajudar. E acabou. Ninguém vai ficar bravo, ninguém vai ficar chateado, entende? Agora, o que eu não posso é eu achar que sou um super-herói, eu crio expectativa em mim mesmo de que eu posso salvar o outro, e o outro cria expectativa de que eu vou poder salvá-lo, e os dois se frustram. E às vezes não é nem o poder, né? Às vezes é o ter que. Eu tenho que. Eu tenho que ajudar a minha mãe. Eu tenho que fazer pelo colega. Eu tenho que. Cara, tu não tem que nada, né? É o que a gente sempre fala aqui, o Robson, principalmente, ele sempre fala aqui, cara, não tem que nada, meu querido, né? O que tu tem é que cuidar de ti. O que tu tem é que se manter bem. Na medida que tu está bem, tu dá menos trabalho para quem está em volta de ti. Na medida que tu cuida de ti, tu dá menos trabalho para os teus pais não olharem para ti e cada um cuidar deles. Na medida que tu adulto, né? Porque sim, a criança precisa de cuidado, né? Então, se tiver aqui alguma criança ou algum adolescente de 24 anos ou menos, né? Tem que, tu tem que ir só te preparar para quando tu ficar adulto, tu cuidar de ti e não querer Ô, salvar o mundo. Robson, você trouxe um vídeo, mandou para nós um vídeo, que aí a gente entra num ponto que aí se torna o contrário. É onde os pais colocam a expectativa do filho ser o salvador. Onde eu cobro do meu filho
a ajuda, o cuidado, o carinho. Ou seja, eu jogo nas costas dele eu cobro uma dívida sobre o que eu dei para ele. E aí a criança, quando se torna adulto, se sente sempre em dívida com os pais. E foi o que você falou. Ele se doa tanto aos pais que ele fica mais velho que os pais, não vive a própria vida, não prospera, não casa, não tem filhos, ou casamento acaba, depende da situação, porque ele tem uma dívida tão grande com os pais, que os pais projetaram nele essa dívida, que ele é obrigado a ser o herói dos pais. E normalmente nessa Normal. dinâmica, o que que é muito comum de acontecer? A pessoa ela sente esse peso porque ela não consegue salvar os pais, porque os filhos não vão salvar os pais. Os pais acabam se sentindo também frustrados e ruins, porque eles continuam alimentando aquela expectativa de que o filho vai salvar e o filho não vai. Então isso começa a retroalimentar essa dinâmica entre um e outro, onde na verdade aqueles pais eles estão reivindicando algo que não veio de, né, vamos dizer, de cima, né, dos seus pais e projeta no filho, que foi até o episódio que a gente falou, né, dos filhos, onde quando os pais não resolvem as suas questões e procuram proteger o filho ou cobrar do filho algo que eles na sua infância não resolveram, isso gera uma dinâmica totalmente disfuncional em ambos os sentidos, tanto de baixo para cima como de cima para baixo, que explicando para quem talvez esteja chegando agora, quando a gente fala relacionamento pai e filho, é uma relação onde o pai é maior e o filho é menor. Então, quando a gente fala, né, de cima para baixo, de baixo para cima, é a via dupla desse sentido. E os relacionamentos interpessoais, eles são horizontais, lado a lado. Então, quando gera esse movimento, essa sistemática, é que a gente vê isso em muitas famílias. Em muitas famílias. É muito comum as pessoas nos procurarem e você acaba identificando que existia ali uma. As pessoas estavam fora do seu lugar. Muitas vezes sendo o pai do seu pai, o pai da sua mãe, ou a mãe do seu pai, ou a mãe da sua mãe. De que forma que isso se apresenta? Como exemplo, quando você julga, quando você critica, não, que minha mãe não devia fazer assim, que meu pai devia fazer diferente, que minha mãe devia ter casado com outro homem, que meu pai devia ter casado com outra mulher. Você sabe, quando você chegou, eles já eram adultos, minimamente adolescentes. Então, quem é você, seu pirralho, para querer dizer? Estou aqui utilizando uma forma lúdica. Quem é você que acabou de chegar na vida deles para dizer que eles estão fazendo certo ou errado? E sabe o que é mais interessante? Que muito provavelmente você vai passar pela mesma situação e não vai nem se dar conta. Que o inconsciente vai te levar lá, para você experimentar um pouco daquilo que você tanto julga. E enquanto você não tornar consciente isso, você vai dizer que é o destino, é o acaso, ou seja lá que classificação você vai dar para isso. Que nada mais é do que você está experimentando um pouco daquilo que você tanto julgou. Fazendo uma analogia com o boleto que a gente já fez antes, é exatamente isso, é. O indivíduo se sente em dívida que não recebeu o suficiente dos pais, de quem está acima. E aí faz o quê? Bota o boleto para quem está abaixo. Cobra do filho. E aí, então, aí vem um ponto importante, que é o olhar para isso. É, da onde vem essa dívida? Por que que tu acha que tu não recebeu o suficiente? E foi o que eu falei essa semana para uma paciente minha aqui no consultório. Cara, tu ganhou dois braços,
duas pernas, um coração que bate, dois olhos que enxergam, um nariz que cheira, dois ouvidos e engole. Comida, a partir disso, na medida que tu ganhou isso, cara, tu consegue se virar. Tu consegue dar conta. Se tu tem boca para falar, tu tem boca para pedir. E aí, inclusive, pedir ajuda, inclusive pedir comida, pedir água. Na medida que tu tem duas pernas para caminhar, tu consegue ir aonde tem a água, aonde tem a comida, aonde tem um abrigo. Sim. Na medida que tu tem dois braços, tu consegue fazer. Tu consegue pegar uma fruta, tu consegue lavar o rosto, tu consegue pegar a comida. Então, a gente vem já de gerações, né? E quando eu falo a gente, eu incluo todo mundo. A gente vem de gerações que é exatamente isso. A gente vem numa cobrança sempre, né? E a geração atual, talvez, por receber demais, talvez eles até vão cobrar demais, mais do que a gente já cobra. E aí é preciso olhar para isso. Que criatura, tu tem tudo. E agora, fazendo, né, o contraponto, os pais de hoje em dia que dão tudo para a criança, precisam olhar para essa criança e entender que deu tudo para essa criança. Que deu dois braços, que deu duas pernas, que deu um coração que bate. E que essa criança ela é capaz de largar o celular, ir até a cozinha e buscar a água. Que essa criança ela é capaz de levantar do sofá, sentar na mesa para se alimentar. E que se essa criança não fizer isso, deixa ela lá socada no sofá, que uma hora ela vai passar fome, ela vai ter fome, e ela vai se levantar e vai pedir comida. Sim. Então, o que eles estão trazendo é isso. E é para ficar mais claro ainda, para ficar mais didático. Pai e mãe, o mais importante que eles dão é a vida, como o Roger trouxe. Deu a vida. E o que que o pai e a mãe espera que o filho faça? Faça o melhor com a vida dele. É a única forma do filho pagar dívida, essa dívida dos pais, que é o quê? Fazer o melhor com a vida, passar a bola dourada para frente, né? Ou gerando uma nova vida, ou gerando uma empresa que sirva muitas pessoas, mas é fazer o melhor com a vida. E não voltando para resgatar os pais, não voltando para atender as necessidades infantis que eles têm, que não foram supridas lá atrás, na infância deles. E que eles te fizeram de tudo, te deram demais, já pensando em cobrar de você. Como o Regia trouxe, dá tudo na boca, moleque lá com 18 anos, mamãe levando comida no quarto, perguntando o que que ele quer comer, fazendo, né, as coisas que ele quer, aquele jovem de 25 anos, aquele adolescente de 25 anos, que tá lá, que a mamãe vai e coloca a meia no pé dele, mas você acha que isso é de graça? Não, nada é de graça. Tudo que ela tá fazendo, ela vai cobrar. Ela vai cobrar. Porque ela tá dando mais, porque ela tinha expectativa de receber mais dos pais. E não foi possível. Então ela, pela cabeça dela, eu vou dar mais para ele. Porque quando eu precisar, ele vai me dar. E não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. Você deu a vida, a única coisa que você vai cobrar é que ele faça o melhor com ela. E só. Mais nada. E aí você toma conta da tua própria vida e deixa que ele siga o caminho dele. Fantástico, Anderson, fantástico. E, né, de forma assim, para a gente até ir caminhando para o encerramento deste episódio. Então, o que que a gente procurou trazer para vocês aqui nesse episódio? Sim, a ajuda ela é importante, ela é válida, mas desde que haja espaço para ajuda. E como você sabe se existe o espaço para ajuda?
a pessoa precisa minimamente pedir. A pessoa precisa lhe dar a concessão, ela precisa lhe dar a autorização, ela precisa lhe dar a permissão para que você a ajude. E se você não conseguir ajudar dentro do que ela espera, dentro do que ela precisa, a linha, ó, eu consigo, você quer que eu percorra 200 quilômetros, eu consigo percorrer 100 quilômetros. Tudo bem para você? Se tiver tudo bem, legal, vocês têm um acordo e a coisa vai fluir. Agora, se o outro quer que você percorra 200 quilômetros, você pode percorrer somente 100. Você não alinha isso e você vai fazer o que está além do que você pode. Se isso se tornar uma rotina, você vai se enroscar. Você vai se enroscar. Então, pessoal, é esse o ponto. Ajudar sim, mas ajudar do seu lugar. Porque do seu lugar você vai ter força para ajudar e ajudar enormemente todos aqueles que realmente precisam e estão pedindo pela sua ajuda. Certo, senhores? Algo a complementar neste episódio de hoje da ajuda? Ixi, hoje travou. Ficou no. Congelou. É. É a buzina do Chapolin. Aquela buzina de. Um por Ah, todos, ah, todos. Voltou? voltou. Um por Voltou. todos e todos por um, porque aqui cada um tem o seu lugar e não existe nenhum salvador. Aqui sim a gente se apoia, aqui sim a gente divide ideias, conteúdo, conhecimento, mas a gente não salva ninguém. A gente só ajuda mostrando um pouco do nosso caminho. E se vocês quiserem seguir junto, tem espaço. É isso aí, pessoal. Obrigado por mais essa companhia e até o próximo. Até. Valeu!